Olá, guapos e guapas, bonitos e bonitas, né? Que vocês já sabem que significa guapos e guapas. Estamos aqui para mais uma aulinha e hoje nós vamos falar sobre os substantivos. Como nós vamos falar sobre os substantivos, eu também queria chamar a atenção de vocês para... É uma dica, né? Para vocês prepararem um caderno e aí separar as classes de palavras e colocando as classes de palavras que vocês vão conhecendo durante as aulas. Vai ajudar muito na hora de resolver as questões, que vocês sabem que nós precisamos bastante de vocabulário para resolver as nossas questões. Então, hoje nós vamos falar de substantivo e vamos ver como que funciona o substantivo, como é o uso do substantivo, o gênero e o número do substantivo. Bem, bom, substantivo vocês já sabem, né? Igual no português, é a classe de palavras que dá nome aos seres, não é? Então, não só as coisas, mas também a sentimentos, fenômenos da natureza. Então, todas as coisas vão ser substantivos e aí nós vamos ver como que funciona o gênero e o número deles. Bom, nós sabemos que eles mudam de gênero, então eles podem ser masculinos e femininos e eles também vão para o singular e para o plural. Pode estar no singular e pode estar no plural. Eles sempre costumam vir acompanhados de artigos. Então, onde a gente vai ver artigo? O artigo vai estar sempre antes de substantivos, ok? Nós temos exemplos aí de substantivos. El chico e la chica, então o garoto e a garota. El salón, la escuela. O salão pode ser tanto uma sala grande quanto a sala de estar da nossa casa, sim? El odio, la esperança, então aí a gente já está falando mais de sentimentos. E se a gente passar para o plural, olha como é fácil. Los chicos, las chicas, os meninos, as meninas. Los salones, las escuelas, os salões, as escolas. Los odios, las esperanças, os ódios e as esperanças. Bien? Muito fácil passar para o singular e para o masculino, aí só acrescentando S, mas a regrinha não é só essa, a gente vai ver devagarzinho. Bom, de acordo com a tabelinha que nós estamos vendo aí, né, o substantivo tem gênero e número, então se ele estiver diante de uma palavra feminina, ele vai ter o artigo feminino, que nós já aprendemos lá, e se ele estiver na frente de uma palavrinha masculina, vai ter o artigo masculino, que é o el. E nós falamos que a gente não pode confundir o el com lo, né? El é artigo determinado masculino, o lo é neutro. Então, o lo nunca vai estar antes de um substantivo. Aí nós temos os exemplos, la niña, la abuela e la mesa. A menina, a avó e a mesa. E no masculino nós temos el niño, el abuelo e el tomate. Então, o menino, o avô e o tomate. Ele pode, como nós falamos, ele pode também sofrer variação de número. Então, ele vai estar nomeando ou uma coisa somente ou mais de uma coisa. Aí, el tomate e la mesa, o tomate e a mesa, los tomates, las mesas. Bom, agora a gente vai ver como que forma o plural do substantivo. Não é difícil, é muito fácil. Vocês vão ver que é muito fácil de transformar. Se o substantivo terminar em vogal, nós vamos acrescentar o S. Então, exemplo que tem aí, rio, rios, mamá, mamás, estudiante, estudiantes. Isso é para quando eles terminam sem o acento. Terminou em vogal, mas sem o acento, a gente só vai acrescentar o S. Quando terminar em vogal, na verdade é uma semivogal, né? O I e o U são semivogais, para ficar forte a gente tem que colocar o acento neles. Quando termina com I e U, vai ser diferente, mas muito fácil também. Então, se o substantivo termina em consoante, nós vamos acrescentar ES. E aí, olha, o I e o U, se forem acentuados, vai ter a mesma regrinha. Se terminar em consoante, I e U acentuado, nós vamos acrescentar ES. Exemplos que nós temos aí, la flor, las flores, el reloj, los relojes, la ciudad, las ciudades, el buey, los bueyes, el tabú, com acento, tá vendo? Los tabúes, el esqui, com acento, los esquies. Então, a flor, as flores, o relógio, os relógios, a cidade, as cidades, o boi, os bois, o tabu, os tabus e o esqui, os esquis. Ok?
Exceção. É a única exceção que existe. Olha que coisa boa. Então, eu já sei que se termina em vogal, eu vou acrescentar o S. Se termina em consoante, I acentuado e U acentuado, eu acrescento o S. E se termina com Z, que em espanhol se chama seta, eu vou tirar esse Z, corto ele fora e acrescento CES. Então, exemplo ali para vocês, el pez, e pez é peixe, peixe vivo. Se for para comer, é pescado. Em português a gente fala bem assim, eu vou ali, esse final de semana nós vamos comer um peixe. Em espanhol não pode falar assim, não se fala assim. Em espanhol, eu vou comer um pescado. Porque pescado é o peixe para comer. Mortinho lá na pescaria, na peixaria, para comer. E o peixe vivo é o pez. Bien? Nadando no rio, no aquário, no mar, é o peixe vivo, é pez. E ele vai terminar com Z, então a regra vai ser cortar o Z e acrescentar o CS. El pez, los peces. La paz, las paces. El lápis, los lápices. Bien? Com relação ao gênero dos substantivos, já fica um pouquinho diferente, tá? Então, nós vamos ver que se assemelha muito ao português, mas tem algumas exceções. São várias regrinhas, eu vou passar uma por uma para vocês. Os substantivos serão femininos quando terminarem em A, normalmente. Vocês estão vendo aí que tem entre parênteses, algumas palavrinhas que são as exceções, tá? La plaza e la mesa. Então, normalmente terminou com A, ela vai ser feminino. Aí tem el dia e el planeta, que são exceções. Bien? O dia e o planeta, né? Terminando com umbre, e aí é diferente, porque em português não é assim, né? Terminou com umbre, em português vai ser masculina e em espanhol é feminina. Então, cuidado com essas terminadas em umbre. La costumbre, la legumbre, la cumbre. Sempre vai ser feminina, todas as terminadas em umbre. Cuidado com essa, porque é diferente do português, não é? A gente fala o legume, o costume, então cuidado com essas aí. Terminadas em dad. Esse dad aí no espanhol, a gente nunca fala ele todinho. Então, só que a gente também não pode deixar de falar o D. Fica parecendo que tá falando, mas não tá, no finalzinho. Ó, la ciudad, la universidad, não fala todo, não fala universidade, mas não pode deixar de ter o sonzinho do D. Então, essas aí vão ser femininas. Terminadas em tad, la libertad e la facultad, também serão femininas, terminadas com TAD. A liberdade e a faculdade. Tud, também vai ser feminina. La virtud, la juventud, serão palavras femininas terminadas com TUD. Então, a virtude, a juventude. Sion e sion tem o mesmo sonzinho, né? Nós vimos que em espanhol, mesmo que seja o S esteja entre duas vogais, ele vai ter o som forte. Não existe o sonzinho do Z em espanhol. Vai ser sempre forte. La pasión, la ocasión, la solución. Então, a paixão, a ocasião, a solução. Terminado com EZ, então com EZ. La vejez, la niñez. Então, a velhice e a infância. E aí tem dois casozinhos aí que são exceções, né? El pez e el juez. Todos dois são exceção, daquela regrinha lá do tira o Z e põe o CES. Pez nós já conhecemos, peixe. E juez é o juiz, né? Seria o plural dele, jueces. Bien? Os substantivos serão masculinos quando terminarem com o, né? El libro, el teléfono, o livro, o telefone. E aí tem a exceçãozinha também, ó. La foto, la mano, bien, a foto e a mão. A re, esse também vocês precisam tomar bastante cuidado, porque em português eles são femininos, não é? A gente fala a viagem, a mensagem. Em espanhol, elas vão ser masculinas. Todas terminadas em arre, A-J-E, são masculinas, ok? El viaje, el mensaje. O-R, or, el calor, el furor, pero, mas, tem também as exceções. La flor, la labor e la flor. A flor, la labor seria o labor no sentido de trabalhar, né? An com acento, on com acento. El pan, el imán, el corazón. Imã é uma palavra heterotônica que nós também vamos ver mais para frente.
terminados com MA, el clima, el idioma, mas também temos algumas exceções. La crema, la yema. O clima e o idioma, o creme e a gema. Bien? E aí vamos para mais algumas regrinhas. Se o substantivo masculino terminar em or, on, es e in, forma-se o feminino acrescentando a letra A. Então agora nós vamos ver como é que nós fazemos para transformar de masculino para feminino. Bien? El professor, la professora. O professor, a professora. El león, la leona. O leão, a leoa. El inglês, la inglesa. O inglês, a inglesa. El bailarín, la bailarina. O bailarino, a bailarina. Existe também o que nós chamamos de gênero natural, com nomes diferentes para cada um. Então, nós vamos ter nome diferente, não vai fazer transformação. O nome já está lá, já é desse jeito. El hombre, la mujer, o homem, a mulher. El actor, la actriz, o ator, a atriz. El rei, la reina, o rei, a rainha. El caballo, la yegua, o cavalo, a égua. Se o substantivo termina em NTE, ISTA, em, quem vai determinar o gênero será o artigo. Então, aí quem determina é o artigo, tão importante, a classe de palavra, né, o artigo, para definir quem se o substantivo é masculino ou se o substantivo é feminino. Lembrando, sempre vai ser o el. O lo não serve para substantivo. O lo é para determinar várias coisas, para enfatizar, para estar acompanhando o verbo, para falar, de retomar uma fala, mas nunca para determinar o substantivo, ok? Então, el é o artigo definido singular. El periodista, la periodista, e aí el periodista é jornalista, né? O jornalista é jornalista. El cantante e la cantante, o cantor e a cantora. El joven, la joven, o jovem, a jovem. El dentista, la dentista. Isso é igual ao português, né? Aqui também a gente tem essa forma de diferenciar o substantivo. Pelo artigo também, né? Olho, ó, ojo, quando aparece essa palavrinha aí, é para chamar atenção. Lembrando, ojo é um substantivo também. Olho, não é? Se fosse para o plural, eu falaria ojos. Sempre com sonzinho fechado. Mas aqui, quando ele aparece com a exclamação, ela significa atenção. Então, cuidado, atenção, preste atenção nesse ponto aqui. Ele vai aparecer com a exclamação de cabeça para baixo, no início, e no final, de cabeça para cima, né? Normal. Isso acontece também com os interrogativos. Para quê? Nós já falamos na aula dos interrogativos, mas vale reforçar. Sempre que aparecer, é para a gente já saber que vai ser uma exclamação, que se trata de uma exclamação, ou, no caso, de uma interrogação, e já usar a entonação correta, ok? Então, são masculinos, olha, presta atenção, são masculinos. Os dias da semana, el lunes, el martes, segunda e a terça. Os meses do ano, janeiro, fevereiro, enero, fevereiro. Então, el enero, el fevereiro, o janeiro, o fevereiro. Os pontos cardeais, el norte, el sur, o norte, o sul. Os oceanos, el Pacífico e el Atlântico, o Pacífico e o Atlântico. E números, os números, el 0, el 1, el 2, então os números do 0, 1, o 2. Eu coloquei no slide seguinte os dias da semana só para acrescentar vocabulário para vocês. Então, dias de la semana, a gente sabe que no espanhol a gente não pode falar né? A gente fala dias de la semana. Lunes, segunda-feira. Martes, terça-feira. Miércoles, quarta-feira. Jueves, quinta-feira. Viernes, sexta-feira. Sábado, igual ao português, sábado. E domingo, igual ao português, ok? Meses del año. Enero, que é o mês mais bonito. Janeiro, o mês mais bonito, porque é o mês de mi cumpleaños. Brincadeira, é o mês do meu aniversário, mas não é um mês muito bonito mesmo, porque a gente está de férias, né? Então, é um mês, assim, eu fico muito feliz de ter nascido nesse mês. Mas vamos lá. Enero, primeiro mês do ano. Janeiro. Fevereiro é o segundo mês, onde a gente costuma ter o carnaval, né? Março, março, assim que fala, mas não precisa, porque se vocês falarem com o sonzinho do S, já todo mundo vai entender muito bem. Só os espanhóis mesmos é que vão ficar
um pouquinho revoltados, mas dá para entender tranquilamente. Abril, a gente fala sempre o L subindo a língua, né? Abril, não pode falar igual a gente fala, colocando como som de U, que é o abril. Maio, os argentinos, aí alguns uruguais, aqui do povo mais aqui da América Latina costuma falar mayo, né? Mas no espanhol da Espanha é maio. Junho, que é o junho. Julho, que é o nosso julho. Agosto igualzinho. Setembro, tem que falar o sonzinho do P, então setembro é o setembro. Outubro, também tem que falar o sonzinho do C, outubro é outubro. Novembro, novembro. E dezembro, que também é um mês muito bonito, né? Final do ano, mês que a gente começa a fazer várias propostas, a gente costuma fazer várias promessas também, né? De um ano melhor. Dezembro é o último ano do mês. Bom, vamos então para mais uma questãozinha do Enem. Essa questão é de 2018. Como a gente já combinou, né? Primeiro nós vamos ler o comando para depois a gente ler a questão, porque o comando está em português e fica mais fácil a gente saber o que vai ser pedido no texto. Também é muito importante a gente dar uma olhadinha de onde veio essa questão. Então, se vocês olharem aí, às vezes está com uma letrinha pequenininha, né? Mas esse é de Marques, Gabriel Garcia Marques. Faz parte de uma obra dele, né? Que é Crônicas de uma Morte Anunciada. Então, a gente já sabe que é um pedacinho de um romance, né? Um fragmento do romance que ele escreveu. Vamos primeiro ler o comando. Na introdução do romance, o narrador resgata lembranças de Plácida Lineiro relacionadas a seu filho Santiago Nassar. Nessa introdução, o uso da expressão augúrio aciago remete ao ou a. Bom, uma outra dica de Enem é quando você não sabe o significado exato da palavra, você manda ver, continua lendo o texto, porque às vezes, pelo contexto, você vai conseguir entender aquela palavra, ou às vezes ela é fundamental, mas ela vai te deixar com a cabeça estressada, nervosa, pensando qual o significado daquela palavra ali, vai te deixar nervoso e não vai adiantar nada, porque eu já sou professora há muito tempo e eu nunca vi aparecer do nada o significado da palavra, né? Não adianta, não vai aparecer. Então, só vai te causar mal, te deixar estressado. Se você não conhece, passa para frente, porque de repente você vai conseguir entender ou ela não vai fazer a menor diferença. E se ela fizer a diferença também, você não vai conseguir descobrir, não vai aparecer do nada, né? Então, é pelo contexto que a gente vai conseguir. Essa palavrinha aí, já do comando, augúrio aciago. Vamos ver se a gente consegue entender no texto. Mas, se não conseguir entender no texto, também tem a regrinha de ir eliminando as questões, né? El día en que lo iban a matar, Santiago Nassar se levantou a las 5:30 de la mañana para esperar el buque em que chegava o obispo. Então, no dia em que o iriam matar, Santiago Nassar se levantou às 5:30 da manhã para esperar o buque em que chegava o obispo. O buque é um meio de transporte, né? É um navio. Se vocês não soubessem isso, não teria problema nenhum. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagadas de pájaros. Então ele havia sonhado que atravessava um bosque de figueiras onde caía uma chuvinha, né, um chuvisco terno, e por um instante ele foi feliz no sonho. Mas ao despertar se sentiu por completo salpicado, então cheio de caquinha de pássaros, né? Sempre sonhava com árboles, me dijo Plácida Lineiro, su madre, evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato. Então aqui, ó, a gente acabou de ver, né, os dias da semana. Então, sempre sonhava com árvores. Então, ele sempre sonhava com árvores, me disse Plácida Lineiro, sua mãe, evocando 27 anos depois os pormenores daquela segunda-feira ingrata. Então, depois de 27 anos que aconteceu, né, ela estava falando sobre o assunto.
La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel de estaño que volava sem tropeçar por entre os almendros. A semana anterior havia sonhado que ia sozinho em um avião de papel de estanho que voava sem tropeçar por entre as almendoeiras. Me disse. Tinha uma reputação muito bem... Tenía una reputación muy bien ganada de intérprete certera de los sueños ajenos, siempre que se los contaron en ayunas, pero no había advertido ningún augurio ciego en esos dos sueños de su hijo, ni en los otros sueños con árboles que él le había contado en las mañanas que precedieron a su muerte. Tinha uma reputação muito bem ganhada de intérprete certeira dos sonhos alheios, dos sonhos das outras pessoas. Sempre que eles contavam para ela logo pela manhã, então em jejum, né? Mas não havia advertido nenhum agouro. Seria um mau agouro. Auguro aciago seria um mau agouro. Nesses dois sonhos de seu filho, nem os outros sonhos com árvores que ele lhe havia contado nas manhãs que precederam a sua morte. Então, por mais certeira que ela fosse, ela não conseguiu prever o que iria acontecer com o filho dela, né? Então, agora vamos lá para as questões. Vamos ler de novo, né? Na introdução do romance, o narrador resgata lembranças de Plácida Lineiro relacionadas a seu filho Santiago Nassar. Nessa introdução, o uso da expressão augúrio aciago remete ao ou a. Bom, essa questão ficaria um pouquinho difícil se vocês não soubessem e não conseguissem entender aqui pelo contexto. Eu acredito que dá para dar uma interpretada aí que é um agouro, porque a palavra augúrio parece um pouquinho com agouro, né? Mas se não tivesse, seria um pouquinho complicada essa questão. Sabendo do significado da palavra, fica mais fácil. A relação mística que se estabelece entre Plácida e seu filho Santiago. Não aparece uma relação mística, ela acertava os sonhos, mas com relação ao filho dela, ela não foi capaz de acertar esse sonho, né? O destino trágico de Santiago, que Plácida foi incapaz de prever nos sonhos. Essa questão aí a gente já pode marcar como uma opção, porque realmente isso aconteceu. Nós vimos que o filho dela realmente morreu, e ela está contando como foi essa morte, e ela conta também que ela não conseguiu prever. Apesar de ser uma intérprete certeira, ela não conseguiu prever do próprio filho. Então, vamos deixar essa daí, a B, em atenção. Descompasso entre a felicidade de Santiago nos sonhos e o seu azar na realidade. Bom, o texto fala que realmente, enquanto ele estava sonhando, ele foi feliz, mas não fala nada sobre azar, fazendo uma relação do azar com a felicidade que ele tinha. Crença de Plácida na importância da interpretação dos sonhos para mudar o futuro. Essa daí a gente já pode descartar, né? Porque apesar de ela saber, né, ser uma intérprete de sonhos, no sonho, no caso do filho dela, ela não foi capaz de mudar o futuro, né? O futuro do filho dela foi a morte. Então, a gente já pode descartar essa daí também. Presença recorrente de elementos sombrios que se revelam nos sonhos de Santiago. Também podemos descartar essa porque não tem elementos sombrios. O que aconteceu de sombrio foi depois e não na hora dos sonhos. Nos sonhos, inclusive, ele fala que ele estava feliz. Bom, então, depois de analisar todas, nós chegamos à conclusão daquela que nós deixamos em aberto ali. Destino trágico de Santiago, que Plácida foi incapaz de prever nos seus sonhos. Apesar de ser intérprete, ela não previu o destino trágico do seu filho. Resposta certa é a B. Vamos para mais uma questãozinha do Enem de 2018. E primeiro nós vamos ler o comando, né? Nessa estrofe, o poeta e dramaturgo espanhol Manuel Machado reflete acerca de... Então, nós vamos ver um pequeno poema que foi retirado da internet, né? Poemas Andaluces, que é de uma região da Espanha, de Andalucia, de Manuel Machado, esse poeminha. Vamos lá. Adelfo. Agora nós vamos ler o textinho, né? Adelfo. Adelfo significa união. Se vocês não soubessem, eu acredito que nem vai precisar, mas significa união. Está mais na área lá da biologia. Yo soy como las gentes que a mi tierra vinieron. Soy de la raza morra, vieja amiga del sol.
que todo lo ganaram e todo lo perderam. Tenho el alma de nardo del árabe espanhol. Então, a tradução seria: eu sou como as pessoas que à minha terra vieram. Sou da raça moura, velha amiga do sol, que tudo ganharam e tudo perderam. Tenho a alma de nardo do árabe espanhol. Então, esse poema faz uma referência à época da Península Ibérica ainda, que estava todo mundo junto, que não estava separado ainda, da invasão dos árabes, né? Os árabes invadiram a Península Ibérica e eles não ficaram, mas eles deixaram algumas características deles lá. Não sei se vocês sabem, mas as palavras que começam com almohada, alfombra, todas vieram do árabe, né? Que deixaram, eles ficaram pouco tempo, eles não conseguiram se manter, mas eles deixaram algumas características lá. E aí também os povos que ficaram, nem todo mundo vai embora, alguns sempre ficam, né? Então, nessa estrofe, o poeta e dramaturgo espanhol Manuel Machado reflete acerca de sua formação identitária plural. Então, ele fala bastante aí de como ele foi mesclado, né? Ele veio de um lugar e ficou misturado ali com o povo espanhol. Da condição nômade de seus antepassados? Não, ele só fala que eles vieram, mas não fica falando de como eles eram nômades, que eles ficavam passando de um lugar para outro, não. Da perda sofrida com o processo de imigração? Não, ele fala que eles perderam muito, mas ele fala também que eles ganharam muito. Então, não fica só pontuando o que eles perderam. Da dívida do povo espanhol para com o povo árabe? Não, ele fala que eles vieram também, né, que é uma mescla com o povo árabe, mas não tem dívida. De sua identificação com os elementos da natureza? Também não, apesar dele falar que vieja amiga del sol, velha amiga do sol, ele só está fazendo uma referência, e eu acredito aqui, do lugar de onde eles vieram, né, que tem muito sol, do Mediterrâneo. E também ele fala que a minha terra vieram. Eu sou como las gentes que a mi tierra vinieron. Só faz uma referência à terra, de local. Não tem uma referência dele com a terra, com os elementos da natureza. Então, nossa resposta aí, a mais correta, é de sua formação identitária plural. Ele coloca no poema, ele foi formado por várias coisas, né? Então, ele pega as raças, fala das partes dos elementos da natureza, ele faz um apanhado e para se identificar como ele é, como pessoa. Ok, pessoal? Então, a resposta certa é a letra A. Beleza? Bom, pessoal, é tudo por hoje. Nós aprendemos sobre os substantivos e eu espero vocês na próxima aula, que será sobre os adjetivos. Então, aguardo vocês para a próxima aula. Besitos!